Pai do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem fala é o diácono Wagner Christian. Irmãos, eu vou gravar esse pequeno vídeo aqui. Estou saindo do curso agora, curso de manutenção do smartphone aqui em Olinda. Aí eu quero gravar este pequeno vídeo para os irmãos, para explicar algumas coisas sobre a palavra de Deus para os irmãos, tá certo? O assunto é sobre escatologia, a volta de Cristo. E o texto básico tá aí na tela para os irmãos, é Mateus capítulo 24. Tá aqui. O aplicativo da Bíblia que eu estou usando, ele também dá aos irmãos aí outros textos que falam do mesmo assunto. É Marcos 13 e Lucas 21. Certo? Eu estou tomando como base aqui Mateus 24. A versão é Almeida Corrigida Fiel. Irmãos, algumas coisas que convém pontuar aqui para os irmãos é o seguinte. Uma dúvida que muitos irmãos às vezes entendem de forma equivocada é de que Mateus 24, principalmente os pré-tribulacionistas, eles têm o entendimento de que Mateus 24 é para Israel e não para a igreja, tá? Eles dizem que Mateus 24 é para Israel porque ali tem elementos judaicos, como o templo, como Judéia, Samaria, né? Sábado. Mas assim, e também por não aparecer ali a palavra igreja, não é? Porém, irmão, esse entendimento ele está equivocado pela seguinte razão. Se eu for argumentar que este texto é para Israel e não para a igreja, porque a palavra igreja não aparece em Mateus 24, então eu também não posso dizer que é para Israel, porque a palavra Israel, judeu, também não aparece no texto de Mateus 24. Entendeu, irmãos? A palavra a palavra Israel, ou judeus, ou filho de Jacó, que são sinônimos do povo de Israel, ela também não aparece em Mateus 24. Tá? Então esse é um argumento falacioso. Ele não serve como prova. A segunda parte é que eles dizem que há elementos judaicos no texto, que é quando fala sobre o templo, quando fala sobre o sábado e a Judéia, coisas que notoriamente são dos judeus. E por esse motivo argumentam eles, os pré-tribulacionistas, que esse texto é para Israel e não para a igreja. Mas observe, existem algumas razões pelas quais se deve acreditar e confiar de que este texto de Mateus 24 ele está falando para a igreja. Observe, o argumento de que a palavra igreja não aparece não é válido, porque também não aparece a palavra Israel. O argumento de que tem elementos judaicos, como templo, como sábado, como Judéia, também não é válido. E por que não é válido? Ele também não é válido pela seguinte razão. É que a razão é o seguinte, pelo qual esse argumento não é válido. Porque o templo, ele é em Jerusalém. Ele será reconstruído em Jerusalém. Ou você acha que Jesus ia dizer, olha, lá no Recife é quando vai ser, quando o anticristo for entrar no templo, profanar o templo, passar no templo lá no Recife, ou em São Paulo,
né, Edir Macedo fez lá em São Paulo o Templo de Salomão. Ou você acha que o templo que será profanado pelo anticristo é este de São Paulo? Ou um aqui em Recife, ou em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo? Não tem lógica. O templo será o templo de Jerusalém, que será reconstruído e será profanado pelo anticristo, de acordo com o versículo 15, né, que aponta para a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, por ali. Então os irmãos observam que esse argumento, que porque tem elementos judaicos como o templo, como o sábado, como Judeia, ele também não é válido, porque esses lugares são em Israel e o templo é lá. Então o lugar onde o anticristo vai profanar o templo é em Jerusalém, é em Israel. Mas isso não significa dizer, irmãos, que esse texto é para os judeus. Por quê? Se você pegar o início do capítulo 24, tá aqui, ó. Os irmãos veem aqui o texto aqui. O início aqui. Eu vou ler com os irmãos escuta aí o texto. E quando Jesus ia saindo do templo, só para lembrar os irmãos que no capítulo 23, Jesus teve um embate com os discípulos, com os fariseus, com os judeus, tá? Com os líderes religiosos dos judeus. Jesus estava lá combatendo a hipocrisia deles, repreendendo eles, porque eles não agradavam a Deus, viviam de aparência. Então, acabando aquele discurso com os fariseus, com os líderes religiosos de Israel, né? Com os líderes religiosos de Israel, Jesus já é visto agora saindo do templo. Você observa aí Mateus 24, o texto é claro. E quando Jesus ia saindo do templo, ele estava lá no templo debatendo com os judeus, e agora é visto saindo. Mudou o cenário, mudou o público. Ele não está mais falando de Deus em Mateus 24, ele está falando para os seus discípulos. Vamos ler o texto. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele. Quem, irmãos? Quem foi que se aproximou de Jesus quando Jesus saiu do templo? Foram os judeus incrédulos, foi? Foi não, irmão. Foram os discípulos. Está no texto aí para os irmãos ver. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Vamos ler o texto, irmão. Vamos nos conformar ao texto. Vamos deixar o texto falar com a gente. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. De novo, versículo 1 fala dos discípulos com Jesus. Versículo 3 também de novo os discípulos com Jesus. Vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, dize para nós. Ele não falou, vai lá pregar para o povo, para os judeus. Não. Diz para nós, teus discípulos, fala conosco. Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que aí tem 3 perguntas dos discípulos. Quando serão essas coisas? Ou seja,
Quando é que Jerusalém vai ser destruída? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vamos lá. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Vos quem? Para quem ele está falando? Ele está falando para os discípulos, certo? Que fique bem claro, irmãos. Jesus não está falando em Mateus 24 para os judeus. Ele está falando para os discípulos, certo? Outra coisa a se pontuar aqui. Os discípulos aí, nesse caso, eles não são representantes da nação judaica, da nação de Israel. Não, senhor. Os discípulos são representantes da igreja. Os discípulos são a igreja do Cordeiro, certo? Os discípulos são a igreja. Então isso é uma prova de que Jesus, em Mateus 24, no sermão profético, ele está falando com a igreja. Até mesmo porque, irmão, se os irmãos prestarem atenção no contexto, já começando com o versículo 1, os irmãos vão ver, no versículo 1, 2 e 3, vai ficar bem claro que o sermão profético de Jesus, ele é uma resposta do Senhor a 3 perguntas dos discípulos. Ou seja, o sermão profético de Cristo, ele é dado, os 2 capítulos, Mateus 24 e 25, que são os 2 capítulos que abrangem todo o sermão profético, ele é dado para responder a 3 indagações da igreja, naquele momento ali dos discípulos. Entendeu, irmão? Então, o sermão profético é dado como uma resposta para os discípulos, portanto, para a igreja. Vamos seguir lendo. A primeira advertência de Cristo foi essa: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não deixe ninguém a vocês. Certo? Vocês quem, né, irmão? A igreja. Você que é cristão, leia a sua Bíblia. Eu vou me incluir, irmão. Nós que somos, leiamos a nossa Bíblia. Leiamos a nossa Bíblia. Tá certo? Não deixemos que ninguém nos engane. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não é a opinião de A e de B. Não é o que A ou B pensa. Ah, mas a minha igreja pensa assim. Ah, mas o meu pastor defende isso. Eu quero saber do que a Bíblia diz. Se o que irmão A ou irmão B, ou pastor A ou pastor B, ou a denominação A ou B crê está diferente da Bíblia, simplesmente eu não sou obrigado a seguir. Eu vou seguir o que está na palavra. Certo, irmãos? Então, ele diz assim no versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele já fala aqui que muitos serão enganados. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aqui, irmão, nós podemos destacar dos muitos combates que ocorreram no decorrer da história da igreja. Podemos destacar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são os 2 combates maiores entre as nações. Os irmãos não liguem não, que eu estou aqui no carro, mas dá para gravar. Então, irmãos, e haverá fomes e pestes
pestes é uma palavra equivalente a epidemia, doenças mundiais, doenças que atingem o mundo inteiro. O que falar do coronavírus, né? É um sinal, tá aí, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, são o começo do sofrimento para o fim do mundo. Aqui, irmão, no versículo 9, é um texto que me chama a atenção. Porque, pra mim, na minha opinião, eu posso tentar estar errado, irmão. Depois pode comentar aí embaixo aí, me falar uma coisa. Eu aceito, tá, irmão? A gente tá aqui livre pra estudar e aprender com os irmãos, junto com os irmãos. Mas, biblicamente, pra mim, falando pra mim, uma opinião minha da Bíblia, eu vejo nesse versículo 9 o início da grande tribulação para a igreja. Por quê? Porque do versículo 4 ao versículo 8, Jesus dá sinais gerais do que aconteceria no mundo. Mas no versículo 9, ele dá um sinal que acontece com a igreja. Observe. Versículo 9, como é que ele diz? Ele fala assim, ó: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, de todas as nações por causa do meu nome. Eu quero perguntar aos irmãos: isso já aconteceu algum dia, irmão? Um momento em que todas as nações já odiaram os cristãos, a igreja? Não, irmão. Toda perseguição, todo ódio, toda tribulação que já passaram nossos irmãos no passado, sempre foram locais, numa região, num país, num continente. A perseguição nunca foi mundial. Ela sempre foi local, certo? No versículo 9 aí, o Senhor fala sobre uma perseguição mundial. Aqui, ó: e sereis odiados de todas as nações. Ou seja, o mundo inteiro vão odiar vocês, vão odiar a igreja por causa do nome de Jesus. Se isso não for a grande tribulação, o que é? Nesse tempo, no tempo da grande tribulação, muitos serão escandalizados. Haverão muitos escândalos, porque por causa da perseguição, muitos vão abandonar a fé, vão dar escândalos, vão dar mau testemunho. E trair-se-ão uns aos outros. Pessoas que vão se dizer cristãos, mas para não sofrer perseguição vão entregar aos seus irmãos. Tem um texto, se não me engano, em Lucas, que Jesus fala assim, que até pelos pais e amigos e irmãos sereis entregues. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Veja, irmão, se a igreja não estivesse passando pela grande tribulação, qual era o motivo para que o Senhor falasse: aquele que perseverar até o fim será salvo? Ou seja,
vai perseverar, de acordo com o contexto aqui do versículo 9 em diante, irmão, que fala que seremos entregues, atormentados, mortos, odiados pelo mundo inteiro, né? Fala aqui, ó, que muitos vão se escandalizar, vão dar escândalo, vão nos trair, vão nos odiar, vão surgir profetas, tá, irmãos? Então vai aumentar o pecado, o amor vai esfriar. Então aí nesse contexto aqui é que o Senhor Jesus fala: aquele que perseverar, que continuar me servindo até o fim, esse será salvo. Esse é o sentido, esse é o contexto. Aí ele fala aqui da pregação do evangelho aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O evangelho será pregado durante a grande tribulação, até que venha o fim. Agora vem um texto aqui, ó, versículo 15. Quando, pois, virdes... Veja, irmão, Jesus está falando com a igreja. Quando, pois, vocês virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Veja, então os que estiverem na Judéia... Lembra que eu falei aos irmãos que tem elementos que falam de Israel, a Judéia, o sábado, o inverno, o templo? Vai falar agora. Já falou aqui no versículo 15 do santuário aqui, ó, do lugar santo que é dentro do templo. Aí então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Lembra lá em Daniel, tem uma profecia quando fala do anticristo, que diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Olha aí o sentido aí. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, com crianças de colo. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ou seja, por quê, irmão? Porque vocês sabem que essas coisas elas vão acontecer lá em Jerusalém, certo? Como eu disse para os irmãos já no começo do vídeo, o templo é em Jerusalém, certo? A Judéia é em Jerusalém, é em Israel, tá certo? E no inverno, em Israel neva, há uma dificuldade muito grande, certo? E o sábado é uma aliança eterna de Deus com Israel. Ou seja, o judeu que se converte a Cristo, se ele quiser continuar guardando o sábado, tá tudo certo. Entendeu? Porque isso é uma aliança para ele. É uma aliança para ele. Então, mas eu pergunto aos irmãos, existem judeus que são cristãos ou não? Claro que existem. Existem cristãos que moram em Israel ou não? É claro que existem, certo? E de acordo com o contexto da própria passagem que nós estamos aqui estudando ela, fala que Cristo está falando para a igreja e não para os judeus incrédulos. Lembre disso. Vamos continuar. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais aqui a grande tribulação. A palavra aflição aqui do versículo 21 é no grego thlipsis. É a mesma palavra para tribulação. Tribulação e aflição se traduz da mesma palavra grega
tríplices, tá bom? Então o sentido aqui de aflição é a grande tribulação. Uma outra prova de que os cristãos estarão na tribulação é o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Isso prova de que vai haver salvação na tribulação. Isso é um fato. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, a grande tribulação vai ter dias abreviados por causa da igreja que está passando a tribulação. O texto é muito claro sobre isso. Veja, aqueles dias, se não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Entendeu agora? Aqui. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Agora aqui nos versículos 26 e 27, Jesus combate um erro teológico chamado pré-tribulacionismo. Observe, o pré-tribulacionista, ele crê que Jesus vem duas vezes. Eles falam que é uma vinda em duas fases, mas é duas vindas. Observe, dizem eles que Jesus vem de maneira secreta, invisível, antes da grande tribulação e arrebata a igreja. E dizem que depois Jesus vem de maneira visível, gloriosa, no fim da grande tribulação. Isso é duas vindas. Se ele vem arrebatar a igreja e depois ele vem com a igreja, que é o que eles ensinam, então ele vem duas vezes. Ele vem antes da tribulação e vem depois da tribulação. Isso é duas vindas, não tem como negar isso. É o que eles dizem. Porém, sobre vinda secreta e duas fases, Jesus combate isso aqui agora no versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ele voltou, está no deserto, ninguém viu ele chegar, mas ele está lá, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, ele voltou, está num dos quartos da casa, ninguém viu ele chegar, mas ele está lá. Ninguém viu ele chegar, mas ele está lá. Não acrediteis. Jesus está dizendo, não acredite em vinda secreta. Eu não vou voltar de maneira secreta. Versículo 27, ele arremata perfeitamente. Ele dá o checkmate no pré-tribulacionismo no versículo 27. Leia comigo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra e aparece e é visto, né, até ao Ocidente, assim, desse mesmo modo, assim, sendo visto, sendo mostrado, será visto. O texto é muito claro, meus irmãos. O texto é muito claro. É muito claro o texto. Muito claro mesmo. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra e aparece até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Esse versículo 28, se os irmãos prestarem atenção, ele está falando da volta de Cristo depois da tribulação. Porque lá em Apocalipse 19, mostra que quando Jesus vem, né, quando acontece ali a volta de Cristo, o texto é claro em dizer
que tem um anjo no sol, e esse anjo dá ordem às aves do céu para comerem a carne dos tribunos, dos grandes, dos ricos, dos servos, dos pobres, dos livres, dos escravos, de todos aqueles que se levantarem contra Cristo. E isso vai acontecer no fim da tribulação, quando Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Certo? Olhe que ele é a continuação perfeita do texto aqui, ó. No versículo 26, Jesus combate o pré-tribulacionismo. No 27, ele dá o checkmate, dizendo que sua vida será visível, assim como o relâmpago é visto. No versículo 28, ele diz que os mortos daquela batalha do Armagedon, as aves do céu vão comer a sua carne. E no versículo 29 até o 33, até o 31, ele fala assim: e logo depois, e não antes, e logo depois da aflição, da tribulação, lembra da palavra tríplices? Daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá, lembra do versículo 27? Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim vai ser a volta de Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. A volta de Cristo é visível, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A volta de Cristo é visível. O arrebatamento da igreja está no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Lembra o que o apóstolo Paulo explicou sobre a volta de Cristo e o nosso encontro com ele? Ou seja, o arrebatamento da igreja? Paulo diz assim, hein? 1 Tessalonicenses, vamos ver aqui, capítulo 4, vamos olhar aqui o texto aqui na Bíblia. Tá um pouquinho lento aqui o meu aplicativo, mas ele vai abrir. Aqui. Bíblia, aqui, vamos lá, vamos procurar aqui o livro. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tá travando aqui minha... Vamos lá, vamos ver se vai pegar agora. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, né? Capítulo 4. Tá lento aqui, irmão. Ó. Tá lento aqui, meu aplicativo aqui tá lento. Mas os irmãos conhecem o texto, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Ele vai dizer assim:
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui o texto. Mas vai abrir agora. Vai abrir agora. Olha lá. Capítulo 4, versículo 16. Olha lá. 1 Tessalonicenses 4 e 16. Tá um pouco lento aqui, mas ele vai abrir, irmão. Mas os irmãos conhecem o texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo não fala de uma volta de Cristo silenciosa. Não fala. Se os irmãos prestarem atenção no texto, vão ver que Paulo fala assim: porque o mesmo Senhor, referindo-se a Cristo, é claro, descerá do céu com alarido. Pegue aí o seu dicionário e veja o que significa alarido. Se não é barulho, se não é zoada, estrondo. Então, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Veja que tem os mesmos elementos de Mateus 24 ao 31. Esse texto aqui de Paulo, dessa Tessalonicenses, ele tem os mesmos elementos de Mateus 24. Igualmente o texto de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7. Ele tem também os mesmos elementos, irmão. Quando ele fala assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Veja, a volta de Cristo, ela é um evento mundial, é um evento visível e é um evento que tem barulho, que tem zoada, tem toque de trombetas. Em momento algum, meus irmãos, eu respeito os irmãos que pensam diferente, tá? A visão pré-tribulacionista. Durante 19 anos da minha vida, eu fui pré-tribulacionista. Mas lendo melhor a Bíblia, examinando melhor o texto sagrado, eu vi que essa visão não tem muito respaldo bíblico. Ela não tem muito respaldo bíblico para defendê-la. Não tem, irmãos. Olha aqui, ó, o texto aqui, ó. Olha lá, irmãos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha lá aqui, ó. Com alarido. O texto fala de alarido, irmão. Com a voz de arcanjo. Olha os anjos aí. Olha o barulho da volta de Cristo. Olha os anjos tocando trombeta. Com a trombeta de Deus. Olha acontecendo a primeira ressurreição aí. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente pode também olhar aqui, irmão, outro texto aqui, ó, que fala que a ressurreição ocorrerá na volta de Cristo. Veja aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, versículo 22. Vamos lá. Olha lá. 1 Coríntios 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, né? Porque como Adão pecou e o pecado passou a todos e a morte também, então todos morrem em Adão. Assim também
todos serão vivificados em Cristo. E essa palavrinha aí, vivificados, ela é equivalente a ressuscitados. Vamos lá.